Temos hoje um programa exclusivamente dedicado à segurança e eu gostaria apenas de sublinhar agora 3 temas bastante diferentes. Sinistralidade. O excesso de velocidade continua a ser a principal causa para os acidentes mais graves em Portugal, apesar do controle apertado feito pela PSP e pela GNR, das multas pesadas, o facto é que continua a conduzir-se ainda demasiado rápido. Violência doméstica é uma das principais preocupações das autoridades, porque muitas vezes, infelizmente, não atuam a tempo de impedir o pior dos desfechos. Depois, existem muitas situações em que instituições de apoio social pedem ajuda à PSP para transportar jovens em risco para casas de acolhimento. São adolescentes, crianças e também bebés que fogem de maus tratos ou pobreza. Tudo para ver já a seguir. Estamos agora a fazer o acompanhamento de 2 menores a uma instituição, com 2 assistentes sociais, neste caso, acompanhar connosco, para fazer o transporte das crianças para o centro de acolhimento. Vocês estão informados porque é que Não, as crianças normalmente são transportadas? Às vezes somos informados pelas assistentes, que são situações de maus tratos, ou que os progenitores, neste caso, não têm condições para ter as crianças, situações assim do género. Como é que este processo decorre? São informados por quem normalmente? Pelo nosso superior hierárquico, neste caso, foi o oficial dia, que nos solicitou. Você informou a vocês, exatamente, não é? A equipa que está na rua. Exatamente. E basicamente as nossas funções é só fazer o acompanhamento das assistentes sociais com os menores ao centro de acolhimento, onde elas vão ficar. E a informação chega à PSP proveniente de uma instituição qualquer, não é? Exatamente. As crianças que se enquadram neste tipo de ajuda por parte da PSP não são só adolescentes, podem ser bebés. Podem ser bebés, vítimas de maus tratos, vítimas de abandono, vítimas de um mau acompanhamento por parte dos seus parentes mais próximos ou até dos seus pais. Fazem um acompanhamento, é feita uma análise pelos vários parceiros sociais, entre os quais está inserida a Polícia de Segurança Pública, e é feito o acompanhamento, neste caso, o que culminou hoje com o acompanhamento de 2 crianças até uma instituição. Boa sorte, queridos. Até a próxima. Força aí, hein? Eu deixo espaço para mais um, está bem? Força. Às vezes passa 1 mês ou 2 sem haver este tipo de situações, mas como ontem, por exemplo, ontem tivemos uma situação que tivemos que levar uma menor de 7 meses a uma instituição e hoje outra vez. Ou seja, não é tão usual, mas às vezes acontece. E os pais normalmente estão com as crianças ou não? Depende das situações. Há situações em que nós fazemos o acompanhamento também das assistentes sociais e vamos buscar os menores, quando os pais estão um bocado renitentes na entrega dos menores. Há outras situações em que os menores já estão lá na instituição, é conforme. Mas normalmente, quando se vai fazer o acompanhamento dos menores à instituição com as assistentes sociais, os pais por norma nunca estão. Os carros não identificados têm uma razão de ser, não é? Tem, para as crianças não ficarem traumatizadas, né? Não irem viaturas, tem que ser viaturas caracterizadas mesmo já para preservar as crianças, né? Porque elas podem ficar num certo uma modo. Imagem exatamente pejorativa em relação a precisamente todo o conceito e à própria peça. Claro, exato. Este tipo de acompanhamentos tem que ser sempre em viaturas caracterizadas. E com elementos à civil, não é? Vocês são contactados neste tipo de situações pelas instituições de apoio social, é isso? Exatamente. Muitas vezes até a Polícia de Segurança Pública inicia o processo, que tem contacto com essas crianças, faz o reconhecimento, faz uma primeira análise e depois entra em contacto com os vários parceiros sociais e faz o acompanhamento. Neste caso culminou com o acolhimento institucional numa instituição em Lisboa, não aqui nesta comarca. Situação mais me marcou, digamos assim. Uma menina de 5 anos ou 4 anos e pouco para tomar conta de uma mais nova. Exatamente. Ou seja, é sempre mau, neste caso, as crianças verem-se privadas dos pais, mas há situações e situações. E acho que nesta situação, a criança, a meu ver, não é? A meu ver, isto é a minha opinião, ficará melhor numa instituição do que sozinha em casa, não é? Sem acompanhamento, sem nada,
potencialmente lá está presente. Eram duas crianças que estavam referenciadas pela CPCJ aqui da comarca da Amadora. Foram referenciadas por estarem em risco e então foi feito um pedido de acolhimento institucional, ou seja, há uma colaboração entre a CPCJ e a Polícia de Segurança Pública para fazer o transporte entre essa instituição e uma instituição de acolhimento, que neste caso era em Lisboa. E foi feito esse acompanhamento por parte das nossas equipas da EIC até Lisboa, dessas duas crianças que estarão em risco e necessitam de serem acolhidas numa instituição. Mais à frente, a PSP da Amadora é chamada para resolver um caso de agressões no interior de um café. Informa-se, recebeu uma chamada via telefone que havia tráfico no lar do Duque da Ribeira. Este posto vai se deslocar para o local, mais informa que Raposa 11 pode deslocar para aquele local. Ao 26, Raposa 10 controlou e está em deslocação para o local. Recebido. Temos agora uma situação, ao que parece, tudo indica ser de venda direta ao consumidor no Largo Duque da Ribeira, no bairro da Sé. O bairro da Sé é um local fortemente conotado com a prática de atividade de tráfico de estupefacientes e vamos averiguar e ver o que é que temos. Mão na parede, vá, mão na parede. Vou para cima. Vamos para cima. Vamos para a parede. 26, Raposa 10 chama. Transmita. Ao 26 já está no local, está tranquilo e estamos neste momento a proceder à identificação e revista. E 26 está à escuta, já de meios, informe. É correto. Se possível, enviar uma equipa para o local, só para efeitos de segurança. Está correto. 1102 26 chama, escuta. O pessoal que tem estupefaciente para ir virar à parte, está bem? Pode sair, jovem, está bem? Estamos a proceder à revista de diversos, ao que tudo indica, consumidores e vamos proceder à apreensão do estupefaciente que eles têm, que as quantidades que os membros são detentores indicam que será para consumo. O que não inviabiliza a nossa ação, a apreensão do produto e elaboração do respectivo auto de controle nacional, como a lei assim o determina. Você tem aí, né? Acompanhado. Teixeira. Aquela saca é minha. Está bem, pega já no saco. Está aqui esse fotocopia. Exato. Sacode bem, sacode bem. Este bairro é um ponto crítico, digamos, com um hotspot na atividade do tráfico de estupefacientes e nós, é um dos nossos pontos prioritários de intervenção e nesse sentido estamos cá, deslocamos muitas vezes para cá para fazer reduzir este tipo de atividade que tem um forte peso no sentimento de segurança das populações e que nos compete combater com todos os meios. Foi apreendido ou foi encontrado na posse dos indivíduos no mesmo bairro
substâncias suspeitas de se tratarem de produtos estupefacientes e neste momento o que vamos ver é uma despistagem para sabermos se será ou não produto estupefaciente mediante a aplicação de uns testes rápidos que nos irão dizer em que é que estamos na posse. Estes 2 pedaços são suficientes. Após partir a segunda ampola, começa-se a ver algum azul muito clarinho. Até quando a parte química começa a revelar alguma clareza, pode-se afirmar então que o produto apreendido é, sem dúvida, cocaína. Os furtos em viaturas é um dos crimes que mais aumentaram nos últimos meses. Em Gondomar, as brigadas de investigação criminal tentam inverter os números. Que situação foi esta? Foi uma situação em que o carro distrito à área da 61 Reboleira pediu apoio porque havia lá uns indivíduos que estão um bocado exaltados. E tendo em conta que são só 2 elementos que encontram-se no carro de patrulha, o motorista e o alvorado, solicitaram a presença de mais elementos. Olha, tem de dar uma minha identificação. Bom, mostra claro. Não, esse aqui não. Miguel, queres parar ou queres chegar? Eu quero parar, mas é assim, eu quero. Mas tu não queres dignidade nenhuma. Estás quieto aqui. Ouviste? Não preciso parar, não preciso estar a fazer esforço e estar a parar o centro. Não, para de pensar. Já, nem estar no É um caso recorrente, agressões entre pessoas alcoolizadas. Infelizmente o consumo de álcool leva a discussões e depois posteriormente a agressões. Foi aqui este que andou à porrada com dois indivíduos, entretanto eles foram-se embora, ele provocou aqui alguns danos, estamos a tirar a identificação para depois a denunciante poder apresentar queixa se quiser, se não quiser, para tentar reaver os danos. Já não vou gostar. Ai, Jesus, agora... Não ganham para o susto, não? Eu assustei, porquê? Porque assim, o mais triste é porque estava com os homens e viu outra sangar, ninguém se parava. Se viu uma mulher, a conseguir-os pôr cá fora, está a ver? É triste. Quem é que ficou pior? O rapaz que está agora detido? Não, o outro que fugiu. O outro é que ficou pior. Porque acho que deram não sei o quê e deram com a garrafa. Deram com a garrafa na cara e deram com a mesa. Então ainda foi uma situação muito agressiva, não é? Exato, foi uma luta muito feia aqui dentro. Eu tive que fugir para a rua, foi mesmo complicado. E percebeu porque é que começou? Não, isso é assim, estava um aqui sentado no meio da sala. Eu disse que isso estava bêbado, eu disse que isso não é posição de estar aí no café para levantar para ir apanhar ar. Então o outro pediu água das pedras, que era para lhe dar para acalmar. E então esse aqui quis bater no outro porque estava a dar água das pedras, porque estava a chamar o outro de drogado. Mas ele não estava a chamar, ele queria ajudar o amigo para pôr cá fora. E então tentou levantar o amigo para trazer esse e o amigo dele começaram a bater nele. Juntaram mesmo nele a bater. Deram cabeçada, depois com a garrafa e o copo. E depois teve um rapaz a tentar ajudar, não conseguiu. Eu tive que entrar no meio, empurraram-me. Eu nem sei onde é que eu fui buscar força para responder na rua. E depois esse e o outro queriam me bater. Foi aí que eu chamei a polícia. Mas quando nós chegámos aqui já não estava ninguém no local. Este aqui, como ele não tem identificação, estávamos a testar a identificação do mesmo através de um amigo, só que quando vocês chegaram, o mesmo ficou bastante nervoso. Ele estava bastante embriagado. Mas os dois rapazes com quem ele esteve envolvido numa luta já foram embora? Já, só que como há danos,
temos de tirar a identificação pelo menos de quem apanhamos. As autoridades travam uma luta intensa contra a violência doméstica, um crime que deixa marcas também aos filhos das vítimas. Neste momento fomos chamados para, junto das mediações do Centro de Saúde de Rio Tinto, por o pessoal da patrulha de Rio Tinto ter interceptado 2 meliantes na prática ao que tudo indica, do furto do interior de veículo. Estamos neste momento a chegar ao local e vamos averiguar o que é que temos neste momento. Uma denúncia que havia um furto de interior. Sim, havia um indivíduo a rondar, é isso? Havia um indivíduo a roubar, só que depois viemos ver se eles encontravam, a gente a passar aqui, vimos um gajo aqui mexendo na carrinha, o gajo veio logo ter com eles, pá, abordámos os gajos. E estes são os que têm os documentos da outra... Da carrinha. Traz a identidade, tem lá vários documentos com ele, depois multibanco. Ok. Só que o mesmo, o gajo disse que não tinha sido ele, mas o gajo tinha o bilhete de identidade do homem. Já chegamos aqui, vimos o gajo a roubar essas carrinhas, tem os bichos partidos. Bilhetes de identidade que não são deles, é isso? Ele, o gajo da carrinha. Desde o indivíduo da carrinha, ok. Ok. E estavam os dois neste local a... Estavam aqui no meio dessas duas carrinhas aqui, mas partiram, mas assaltaram os três. Mexeram os três. Estas três temos o outro Rua São Bento da Vitória, 46. Rua São Bento da Vitória, 46. É uma viatura que foi assaltada. As cores dos veículos, do Opel e do Honda. Estamos aqui atrás daqui, Toca 10 e fechado. Eu estou a ser sincero, sargento, não estou a mentir nada, opa. A polícia apareceu, eu fiz o que devia fazer, não gostei. É o vosso trabalho, compreendo. 103 e fechado. Pode filmar à vontade, que eu não tenho vergonha de dizer. Você não tocou em nada? Diga? Você não tocou em nada? Estás aqui? Possivelmente tenha tocado. Íamos fazer uma ganza aí. Não foi você que partiu os vidros? Tu és sincero, esse tinha que pertence àquela chave, aquele carro que ali está. E aquela chave? Aquela chave de comando. Como é que veio para uma chave de comando aqui? E aquela chave que está ali? Aquela chave, de onde é que ela é? É? Daqui de casa? Onde é que moras? Está aqui os cartões de casa do homem. Da carrinha. Da outra carrinha. Está na rua, por isso. Mas olha, não te quero andar aí a passear, tu ficas quietinho, está bem? Eu estou tranquilo. Não fujo, por amor de Deus. Não foge, não, mas não me quero mexer. Já sofri muito na vida. 2 anos e meio a sofrer na pele, a ressacar. Ficaste preso? Não, é como se estivesse preso. A ressacar, preso na heroína, na cocaína. Ritmo. 2 anos e meio enterrado no bairro São João de Deus. 29. Começamos agora a gravar. Graças a Deus, fumo umas galas. Neste momento contabilizamos 4 viaturas, mas temos as equipas no terreno a averiguar melhor a situação, no sentido de poder haver outras viaturas alvos de furto e então fazermos chegar os objetos aos legítimos proprietários. Sargento, eu se não fumar uma ganza não me sinto bem. Já fiz tratamentos. Graças a Deus não voltei a enterrar na mesma vida que levava porque não era para mim aquela vida, ou ia acabar debaixo dos caixões, ou preso, ou isso. Mas continua a roubar? Diga. Continua a roubar? Já se encontram detidos por terem sido interceptados em flagrante delito e na posse dos objetos furtados. Vão para a esquadra para a redação do expediente e serem amanhã presentes a tribunal. Os
excesso de velocidade é a principal causa para os acidentes mais graves nas estradas portuguesas. Todos os dias são fiscalizados centenas de condutores. As multas chegam aos 500 euros. Viver com medo. Este é o drama diário das vítimas de violência doméstica. Um crime escondido entre quatro paredes, onde a mulher é quase sempre a vítima. Dentro destas paredes ouve-se o drama de mulheres que estão com medo de não sobreviverem até ao dia a seguir. Ouvem-se dramas de crianças. Estamos a falar de mulheres que têm o 9º ano, mulheres que têm o 12º, estamos a falar de médicas, de advogadas, estamos a falar de empresárias. Estamos a falar de todo o tipo de mulheres, de classes sociais e situações económicas. Também as crianças sofrem com esta realidade. Quase metade das agressões são presenciadas pelos filhos. É muito importante que as mulheres percebam que não faz bem aos filhos permanecerem numa relação violenta e que eles são uma razão acrescida que elas devem ter em conta na sua atitude de libertação em relação às situações de violência que sofrem e, como nós sabemos, em muitos casos são relações que duram décadas e em muitos casos acabam com a morte dessas mulheres. Só em 2012 registaram-se mais de 30 mortes. O número é já superior ao do ano anterior, mas são muitos os casos que continuam em silêncio. O número de queixas recebidas este ano é muito inferior ao registado em 2010. A crise pode condicionar as denúncias. É muito difícil para as mulheres tomarem a decisão de saírem, de se autonomizarem, quando não têm os apoios suficientes para fazer isso. A violência doméstica é um crime público. O silêncio pode causar mais vítimas. Foi detectado neste veículo a circular a uma velocidade elevada. A 1,40 km sentido sul-norte. Começa a perseguição ao condutor em excesso de velocidade. Circular a 200 km por hora, 210, vamos preparar para fazer o controle, 225 km por hora. 225 km por hora. Uma viagem alucinante registada pelas câmaras da Brigada da GNR. Uma infração muito grave travada pouco depois pelos agentes. Sr. Correia, vai ser levantado um auto de contornação no valor de 500 euros. É uma infração tipificada pelo Código da Estrada como sendo uma infração muito grave. Existem fortes possibilidades de vir a ficar inibido de conduzir pelo menos 2 meses. Em pouco mais de meia hora, várias foram as infrações registadas. Os aceleras mais atentos conseguiram detectar a presença dos radares. Desta vez escaparam. Provavelmente já se apercebeu que está a ser controlado, já reduziu substancialmente a velocidade. Menos sorte teve este condutor. Vai encostar na berma, Sr. Condutor. A viagem em excesso de velocidade pela A5 custou 120 euros de multa e uma infração grave. Excessos que todos os dias acontecem mesmo com a estrada neste estado. Muitos dos condutores não têm a sensibilidade para perceber que uma coisa é o excesso de velocidade, a outra é a velocidade excessiva. Portanto, um condutor poderá estar dentro dos limites permitidos por lei, mas as condições climatéricas não permitirem a circulação àquela velocidade. Portanto, os condutores deveriam ter mais consciência e adequarem a velocidade, principalmente às condições climatéricas e às condições da via. E até outubro do corrente ano, temos 8 milhões de viaturas controladas, cerca de 160 mil em excesso de velocidade. Imagens que impressionam e que continuam a pintar de negro as estradas portuguesas. O programa de hoje chega ao fim, mas já sabe, vamos continuar no terreno a acompanhar as forças de segurança, socorro e apoio social de dia e de noite.